Allan Kardec conseguiu trazer para a humanidade, numa linguagem objetiva, didática, pedagógica, aquilo que a humanidade já conhece e pressente desde quando está sobre a face do mundo. A intervenção dos espíritos na vida dos homens encarnados está patenteada na história de todos os povos da antiguidade e do momento presente. Encontramos nos livros sagrados, desde os Upanishads, os Vedas, no livro tibetano dos mortos, no livro dos mortos egípcio, encontramos nas tradições esotéricas e místicas da Pérsia, encontramos na Mesopotâmia, a terra entre os rios Tigres e Eufrates, a presença do mundo espiritual, vivenciando e acompanhando a experiência humana. Esses seres invisíveis, que se manifestavam mais objetivamente através dos médiuns dos vários séculos que o homem navega na terra, os pitons, as pitonisas, os profetas, as sacerdotisas, os sacerdotes, os hierofantes, os profetas, os médiums, os sensitivos, os paranormais. Eles são as janelas que fazem fluir de maneira concreta a presença do mundo invisível atuando sobre a criatura humana. Nas grandes pirâmides de Quéops, Quefre e Miquerinos, no Egito Antigo, identificamos os desenhos dos hieroglifos que demonstram a imortalidade da alma e como aqueles que são os seres humanos, passando pela transformação da morte, continuam vivenciando as suas experiências muitas vezes entre nós, os encarnados. Allan Kardec, quando a explosão das comunicações mediúnicas ocorreram a partir da década de 50 do século XIX, ele fez uma indagação, aqueles seres invisíveis, quem eles eram, e responderam que eles nada mais eram do que as almas dos homens que passaram pelo planeta. Allan Kardec então teve o insight e a profundidade de identificar a partir daí que o mundo dos espíritos não era tão diferente do mundo dos homens físicos, que sendo os espíritos nada mais do que os seres humanos que passaram pela experiência da sepultura, ele deduziu que o mundo dos espíritos seria tão diverso, tão caracterizado pelas afinidades, como é o mundo dos seres encarnados. Desmistificando a morte, o codificador nos apresenta que a maneira que nós deveríamos nos relacionar com este mundo invisível seria primordialmente com extrema naturalidade, porque os nossos entes queridos, eles não desapareceram da nossa experiência comum. Nossos entes queridos não partiram para viver numa esfera muito distante, passando a esquecer daqueles que ficaram na terra. Por mais elevados que eles sejam ou fossem, permanecem com as suas aspirações de amor por cada um de nós, guardando a simpatia, a afinidade e o interesse por quem ficou no planeta. O senhor, o doutor Cesare Lombroso, um dos grandes cientistas da Itália, no final do século XIX, para o começo do século XX, era um dos maiores combatentes contra o espiritismo. Ele era ateu, era materialista, e foi numa reunião com Eusápia Paladino, a extraordinária médium, que ele, realizando uma sessão na sua residência, teve a oportunidade de verificar com os próprios olhos e com os próprios cuidados de cientista que a alma era imortal e que os entes queridos não se apartam da nossa vida, passando muitas vezes na invisibilidade a conviver conosco, sabendo dos nossos problemas,
das nossas dificuldades. Numa sessão de materialização, Lombroso, que até então era descrente, percebeu que se formava através de uma massa leitosa naquele pequenino quarto onde estava voltada para a materialização de espíritos. Ele percebeu que se formava como uma espécie de nuvem, e esta nuvem se densificava. O grande cientista, criminalista italiano, observava a médium acorrentada na sua cama, na sua maca, mas ali ao lado havia uma coisa estranha, que estava coberta apenas por um véu muito tênue, no meio da semi-obscuridade. Lombroso escuta, vindo daquela nuvem, vindo daquela massa esbranquiçada, uma voz que lhe era muito cara, muito amiga, muito querida. Esta voz lhe chamava: Cesare, filho mio. E só uma pessoa lhe chamava com aquele tom, daquela maneira, com aquele sotaque característico. Ele não quis acreditar. Seria possível? Seria possível que a minha mãe estivesse ali materializada? Até então, a descrença do grande cientista lhe impedia de se entregar completamente à convicção que estava diante da individualidade daquela que fora sua mãe tão querida. Mas o ser estranho lhe repetiu a indagação: Cesare, filho mio. Ele então se aproxima, um tanto quanto trêmulo, e ergue o véu tênue que cobria aquele ser estranho. E ao levantar o véu de ectoplasma, daquela energia que saía da médium Eusápia Paladino, ele se defrontou com a fisionomia da sua mãe. Era ela, que já estava morta há mais de 10 anos, e ali estava sorridente olhando para ele, convidando-lhe para que ele pudesse, a partir daquele instante, saber definitivamente que a alma era imortal. A partir dali, Lombroso escreveu livros magistrais, defendendo a ciência espírita e defendendo a ideia de que os nossos mortos queridos, além de não estarem mortos, compartilham da nossa experiência comum. Allan Kardec também perguntou aos espíritos: os espíritos interferem em nossa vida? Os espíritos participam da nossa vida? E a resposta vigorosa, penetrante, profunda, encantadora, poética e ao mesmo tempo dramática: sim, eles participam da vossa vida muito mais do que acrediteis, tanto que frequentemente são eles, os invisíveis, quem vos dirige. Naturalmente não que nós sejamos marionetes dos espíritos, mas porque eles se encontram na invisibilidade, e porque nós somos ignorantes da nossa natureza espiritual, porque não entendemos como esses espíritos interferem, participam, sobretudo com a natureza mental. Nós nos tornamos joguetes fáceis das suas induções, das suas intuições, das suas aspirações, dos seus desejos. É pela lei de afinidade, diz o grande codificador, em O Livro dos Médiuns, que nós estabelecemos as relações com aqueles seres que já passaram pela Terra e que hoje habitam o espaço infinito como criaturas imortais, nossos irmãos de jornada. E que nós mesmos, quando passarmos pela sepultura, seremos criaturas semelhantes a eles, porque antes do nosso berço, nós já éramos espíritos. Antes de nascer na terra, nós já éramos almas do outro mundo. Então o codificador, fazendo um exame apurado, numa visão panorâmica e profunda, colocou para a humanidade, através das obras da codificação, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, na sua peroração filosófica, o céu
e o inferno. E nos escritos que foram publicados posteriormente à morte de Allan Kardec, obras póstumas, ele faz o passeio e, dissecando a vida invisível, apresenta-nos o Espiritismo, dizendo que é uma lei natural a presença dos imortais perante a nossa vida física. Morrer não afasta ninguém da nossa experiência comum. O amor não permite que quem nos ame nos abandone na terra. Mas também podemos dizer, com a doutrina espírita, que o ódio também não permite a quem desencarnou deixar a sua vítima ao bel prazer. Os espíritos tanto participam, suave, terna, amorosamente em nossa vida, como eles participam de maneira feroz, agressiva, obsessiva, perturbadora, perseguidora, cheio de vindita, com o coração macerado de dor. Foi o Espiritismo quem nos demonstrou que dois laços profundos nos unem aos desencarnados. O amor, que nos prende as almas do outro lado, pelos laços mais luminosos e dourados do afeto. E o ódio, que nos vincula com uma algema pesada, aqueles a quem nós detestamos, ou aqueles que nos detestam pelas atitudes infelizes que tivemos para com eles. Quando Allan Kardec aborda em O Livro dos Médiuns as obsessões, ele demonstra como o nosso passado reencarnatório projeta na nossa experiência atual a presença de entidades espirituais que respiram a nossa atmosfera psíquica e se alimentam das nossas tendências infelizes e inferiores. Quando a criatura não se renova para melhor, sintoniza com seres invisíveis que ainda permanecem prisioneiros do planeta. Faço uma pergunta aos caros amigos aqui presentes. A maioria das pessoas na Terra é formada por uma maioria enobrecida ou uma maioria ignorante das grandes realidades morais? A primeira ou a segunda indagação? A maioria é da segunda indagação. A maioria dos habitantes da Terra está preparado para a vida após a morte ou está despreparado para a vida após a morte? Baseado nesta biblioteca, eu acho que despreparado. Todos nós temos dificuldades com isto. Muito bem, se a maioria não está preparado para a vida após a morte, porque sendo os espíritos apenas nós, sem um corpo de carne, logo, em observando a sociedade humana problemática, infeliz, frustrada, insegura, materialista, havemos de convir que a grande massa de desencarnados que experiencia ao redor dos homens é formada por uma massa de espíritos que foram na terra também despreparados, perturbados, angustiados, inseguros, temerosos e vingativos. Estes espíritos, essas criaturas, quando desencarnam, não conseguem leveza suficiente para ascender ao mundo espiritual equilibrado e nobre. Estes espíritos, semelhante àquelas bolas de festa, que quando nós soltamos elas caem ao solo, porque preenchidas por oxigênio, esses espíritos trazem a alma, o seu corpo espiritual tão denso, tão pesado, que aqui mesmo permanecem na crosta, no nosso planeta, ao nosso derredor, procurando se alimentar das mesmas coisas que gostavam quando estavam no mundo. E através de quem eles vão se alimentar? De nós, os seres humanos invigilantes. Eles continuam sentindo sede, fome, desejo de beber, de fumar, desejo das mesmas expressões da vida carnal, porque não conseguiram preparar a sua mente para uma vida voltada aos valores mais transcendentes da existência. Então, ao observar que os nossos lares, a nossa família, é configurada pela atração de almas que têm necessidades em comum e afinidade, basta observar que, em geral, a família, ela possui uma linha relativamente tênue
de característica moral. É claro que cada pessoa de uma família é uma individualidade. No entanto, as afinidades faz com que grande parte dos membros de uma família apresentem as mesmas tendências. Aparece aqui ou acolá pessoas que diferem deste núcleo familiar, porque são mais evoluídos ou porque são menos evoluídos. No entanto, renascem ao nosso lado, porque de alguma maneira temos ligações com eles do passado, ou então porque são espíritos que têm necessidade de mergulhar naquele grupo para fazê-lo progredir, se é uma alma evoluída, ou renascem naquela família, sendo uma alma atrasada, para de alguma forma aprender com aquele núcleo familiar o que fazer para se tornar uma criatura melhor. O mundo espiritual participa e compartilha da nossa vida comum. Em toda parte, os espíritos estão. Aonde eles vivem, responde então Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, ao escrever numa de suas epístolas inesquecíveis: estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Isso causa uns problemas em algumas pessoas, sobretudo os que estão começando no espiritismo. Eu me recordo de algumas pessoas que se tornaram espíritas, novatos, e quando leram a respeito de que os espíritos estão à nossa volta, que estamos cercados por uma nuvem de testemunha, teve uma moça que começou a ter problema para tomar banho, porque ela ficava imaginando, eles também estão aqui dentro do banheiro. Sem falar nas dúvidas dos casais. E agora? Se eles estão em toda parte, o que será de nós na hora da intimidade? Porém, meus amigos, existem leis que regem o processo. E eu já percebi, eu sou médium, que isso causou um interesse muito grande agora. Vamos explicar a situação para que fique todo mundo tranquilo. Existem leis que regem o fenômeno. Dentro dessas leis, existe um profundo respeito do mundo superior com o nosso momento de intimidade. Embora os espíritos possam estar em toda parte, existem partes que podem lhes ser vedadas, em respeito à intimidade e à particularidade das criaturas. Uma delas, claro, é o momento que você vai tomar banho. O outro momento é o instante sagrado da intimidade do casal. Porém, há brechas. E de propósito, eu deixo este interregno no ar. Eu acho até que vou mudar de assunto. Mudo ou continuo neste? Continua, né? Vamos saber que brechas são estas para o momento da intimidade. Dizem os espíritos mentores que o casal tem para o seu instante de intimidade, no seu quarto, no seu momento, toda a proteção dos benfeitores, para que ninguém compartilhe desse instante sagrado e belo. Mesmo quando um dos cônjuges seja leviano, perturbado, vulgar, que tem uma vida sexual desregrada, com aventuras lá fora, mas se um dos cônjuges for digno, é proibido a entrada de espíritos levianos na intimidade do lar, do quarto. Mesmo que um dos cônjuges seja acompanhado por espíritos vampirizadores, perturbadores, pela vida desajustada no campo da sexualidade, mas, vamos dar um exemplo que habitualmente é o mais corriqueiro. O homem, ele é mais voando por aí, mas a esposa é digna. Ele pode chegar acompanhado por entidades sombrias, mas a dignidade dela impede que essas entidades entrem para o momento da intimidade. Basta que um dos cônjuges seja digno e o respeito é imposto pela lei superior da vida, para que não haja mácula na intimidade do casal. Agora, eu adoro agora. Se o casal é vulgar, leviano, desleal, o quarto vira uma praça pública. Porque aí,
não tem o merecimento e a dignidade funcionando. Vai funcionar a lei de atração. Então imagine a grande proteção quando o casal é respeitável. Então é uma proteção maravilhosa. Portanto, há um respeito imenso ao momento da intimidade nossa, dentro da linha de que os espíritos estão nos cercando. Estamos cercados por uma nuvem de testemunha, porém, com leis estabelecidas para o fato. Dito isto, nós entendemos e passamos a compreender por que existem tantas turbulências dentro do lar. Porque para reencarnar, as almas se agrupam de acordo com as necessidades de evolução. Reencarnamos, mas trazemos também a nossa história evolutiva. Ao reencarnar, ao formar uma família, nós também trazemos a história kármica de cada entidade que vai reencarnar ali, o casal e os filhos que virão. Cada espírito que reencarna, em geral, é como um imã que atrai as entidades a que está vinculado. Se for um espírito com problemas, que veio do mundo espiritual inferior, é óbvio que poderá estar trazendo também suas companhias. E estas companhias não são aleatórias, estão vinculados a eles e provavelmente a própria família tem algum tipo de relação com a situação. É aí que renascem, naquele lar, um lar de 4, 5 filhos, nasce um mutilado, nasce um dementado, nasce um agressivo, porque são as companhias que nós trazemos, e pela necessidade de reconciliação, mergulham na carne, e pela expiação ou prova, vão purificando os sentimentos e a afetividade, que é o grande objetivo do processo da reencarnação em família. Quando nós estamos no nosso dia a dia, nós sintonizamos com os espíritos que vibram no mesmo diapasão que nós. E isto serve também para a nossa vivência no lar. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, procura a gente numa casa espírita e diz assim, eu vim aqui porque a minha casa está um inferno. Alguém já ouviu alguém pessoa falar isso? A minha casa está um inferno. Olha, está virado. Ainda faz o gesto. Está tudo virado. E parece que foi descuido de Deus. Eu vim aqui para os irmãozinhos darem um jeito. Mas eles não fazem milagre. A melhor forma que a doutrina espírita tem para nos auxiliar com os problemas de família é esclarecer quem somos nós enquanto espíritos. Quem são aqueles que formam o núcleo familiar? E qual é a terapêutica indicada para que aquela família supere as suas dificuldades? A vida está no inferno em família, é preciso fazer uma distinção. Existem os problemas de cada alma de relacionamento, que nasce das nossas imperfeições, nada tendo a ver com má influência espiritual. É a nossa dificuldade de aceitar as pessoas como elas são. É a nossa limitação de respeitar as individualidades. Então, nós criamos o nosso inferninho, por conta do nosso orgulho, da vaidade, da dificuldade de aceitar ideias diferentes da nossa. Mas também existe a problemática que eu citei anteriormente. E como lidar com elas? A doutrina espírita aponta-nos, se por acaso for detectado numa família um processo de obsessão, a má influência de um ou mais espíritos sobre a vida de alguém ou da família, há o tratamento da desobsessão, porém, não apenas a desobsessão. A desobsessão é aquele cuidado dos bons espíritos para auxiliar a família a se livrar do problema através do esclarecimento do espírito que está vitimando a família. Mas é muito mais importante também esclarecer a família sobre a lei que atrai as entidades infelizes para a nossa vida comum. O que é que forma a atmosfera mental de cada um de nós? Conforme a gente pensa, conforme a gente sente, nós vamos atrair os espíritos que vibram na mesma faixa. Todos nós temos a companhia espiritual que elegemos por vontade própria. Quem aqui tem a vontade
de só ser acompanhado por espíritos nobres, angelicais. Levante a mão, só para ter uma ideia. Só esse, o resto quer ficar perturbado, é? Ah, a maioria, né? Muito bem. Então, como fazer para que esses espíritos celestiais nos acompanhem e consigam nos influenciar? De uma maneira relativamente simples. Mudando a nossa faixa de interesse. Mudando a natureza da nossa vibração. Alterando o que desejamos, o que queremos, o que fazemos, o que falamos, o que sentimos, o que vibramos. Só isso. Mudar tudo isto para melhor é afastar por desassossego da sintonia as entidades infelizes e atrair os bons. Os bons sempre estão procurando nos ajudar. O problema é que a gente não dá espaço para eles. O problema, sabe aqueles desenhos animados que fica o demônio aqui e o anjinho aqui? Quase sempre a gente escuta mais o demoninho. Pela afinidade de interesse. Eis porque a melhor desobsessão é a nossa renovação íntima. É estabelecer e trazer Jesus para a vida da família. Estabelecer Jesus para a vida da família não é abrir a Bíblia e deixar em cima de um móvel. Às vezes tem pessoas que, por superstição, abre a Bíblia e deixa na cristaleira. Quem tem cristaleira, outros deixam em armários, não é? Para afastar as más influências e permitir que Jesus proteja aquele lá. Isto é superstição. Não é um livro aberto que vai mudar a atmosfera da nossa casa. O que muda é o comportamento de quem vive na casa. Só modificamos a influência do nosso lar. Só modificamos a atmosfera espiritual do nosso lar com modificação real da nossa condição interior. Através da nossa adesão à espiritualização da nossa vida, através do processo de moralização do nosso ser, é que nós vamos permitir que os nossos guias espirituais, e todos nós os temos, consigam nos influenciar para melhor. Todos nós temos mentores espirituais. Todos nós temos anjos da guarda. Às vezes as pessoas procuram a gente, assim, quando sabem que a gente tem até um mentor que é conhecido, aí diz assim, tanta gente, Fred, pede a Marta por mim. Aí às vezes a gente esclarece as pessoas, olha, você também tem o seu guia. A gente termina desempregando o nosso guia espiritual. Parece que a gente não tem mentor, e temos. O problema é que a gente não acredita. A gente procura a lei do menor esforço. É mais fácil abrir uma Bíblia no armário do que perdoar quem nos ofendeu. É mais fácil, por exemplo, a gente tomar um passe na casa espírita do que a gente afastar a mágoa do coração. É mais fácil tomar 3 tonéis de água fluidificada do que ser útil àquele que nos feriu. E é por isso que a gente permanece querendo o milagre do céu, e o milagre da vida o céu já nos deu. Porque quando Jesus nos entregou o Evangelho, Ele nos deu a ferramenta mais luminífera que nós poderíamos receber. Ele nos trouxe o código das estrelas, para que a gente pudesse ter saúde mental, saúde emocional, saúde psicológica, saúde existencial. Ao nos entregar a beleza do amar o teu semelhante como a ti mesmo, Ele está proporcionando a maior terapêutica e ciência de proteção espiritual que existe no universo. Dedique-se ao amor. E as tuas companhias espirituais, dizem os espíritos, serão nobres. Conquistemos a humildade de reconhecer que precisamos modificar muitas coisas em nós. Quantas brigas no lar não nascem, não é por influência dos espíritos maus, nascem pela maldade, muitas vezes, das nossas intenções.
Quantas tempestades não são alimentadas dentro de casa, depois a gente sai para procurar o pastor, o médium, o padre, quando na verdade são as nossas desconfianças, são os nossos temores, são as nossas explosões de ódio, é a nossa deseducação moral que estabelece uma relação doentia dentro de casa. É aí que poucos conseguem dizer que tem um lar, lamentavelmente. A maioria só diz que vai para casa, porque casa e lar são duas coisas diferentes. A casa é a estrutura material onde a gente vive. O lar é a estrutura afetiva, onde a gente respira. Quase todos nós temos casa. Quantos podem dizer que tem um lar? Quantas pessoas querem ficar trabalhando até mais tarde, porque não querem voltar para casa? Quantas pessoas não suportam mais voltar para o seu lar, porque não conseguem estabelecer uma relação saudável dentro de casa? E ao invés de tentarmos resolver o problema, nós estabelecemos muito mais a acomodação do problema. Queremos que os outros modifiquem-se, sem fazermos a nossa parte da própria transformação. Queremos que os nossos familiares sejam compreensivos, sem indagarmos se nós estamos sendo compreensivos. Queremos que os nossos entes queridos sejam elegantes moralmente, sem que a gente se pergunte se estamos sendo elegantes moralmente. Desejamos ser entendidos, sem perguntar se estamos entendendo quem convive conosco. Queremos a perfeição do outro, sem que a gente mesmo tenha a oferecer a mesma perfeição. Então, o lar espiritual será erguido à medida daquilo que a doutrina dos Espíritos, em resgatando a boa nova da sua simplicidade, vem apresentar a todos nós. Quando no Espiritismo a gente tem uma prática de recomendar às pessoas fazer o evangelho no lar, não é isso? A gente recomenda o tempo inteiro, faça o evangelho no lar. Mas a gente tem que explicar direitinho, porque as pessoas que não são espíritas, principalmente, elas vêm com todo um comportamento estratificado na mente. Aquele comportamento da superstição, de achar que determinadas práticas é ritualística. Faça este ritual que tudo vai dar certo. Aí a pessoa que ouve a gente orientar, faça o evangelho no lar, se a gente não explicar direitinho, elas vão achar que quem faz o evangelho no lar não vai ter problema na vida. E não é verdade isto. O evangelho no lar não é um amuleto, porque o Espiritismo demonstra que amuletos não têm valor nenhum. Nada que é material exerce valor sobre os espíritos, a não ser vibração, sentimento. Então, eu contei, eu acho que foi em Cerro Corá, não lembro se foi lá, a história de um senhor que ficou viúvo com duas filhas, uma de 16 anos de idade e uma de 18 anos. E ele, então, depois que ficou viúvo, começou a ter problema de relacionamento com a família, com as duas filhas. Estava quase sem falar com elas, porque tudo era uma briga, tudo era motivo de desentendimento. Foi aí que ele desabafou no atendimento fraterno conosco, e nós orientamos, conforme o Espiritismo nos orienta. Depois eu disse, faça o evangelho no lar. É uma oportunidade bendita de vocês em família, estudar a vida com a ótica que o evangelho de Jesus nos apresenta. Bom, passado algum tempo, eu vou subindo no ônibus, que eu ia para a cidade universitária, e esse senhor ia descendo. Pela janela, eu perguntei a ele, e aí, seu fulano? Está fazendo o evangelho no lar? Ele disse, estou sim, Fred. E como é que estão as coisas? Ele respondeu, pioraram. E eu fiquei muito assustado, porque foi a primeira vez que eu ouvi dizer que Jesus piora a vida de alguém. E eu fiquei com aquilo ali, me incomodando. 2 semanas depois, eu estava na parada, a filha dele mais velha chega. Aí era a oportunidade. Vou sondar. Chamei-a e disse, como é que vai, minha amiga? Ah, tá tudo bem, Fred, estamos indo. Vocês estão fazendo o evangelho no lar? Eu perguntei para ver se o pai dela tinha mentido. Claro, foi a malícia evangélica. Vocês estão fazendo o evangelho no lar? Ela disse, a gente está sim, toda terça-feira. Bateu com o que o pai disse. Ela disse, que legal. E aí, como é que estão as coisas? Ela disse, Fred, está tão ruim, piorou tanto.
Aí disse, pronto, agora vem cá. Não deixei ela pegar o ônibus. Você vai me explicar agora como é que Jesus piora a vida de uma família. Ela disse, não, Fred, não, piora não. Jesus não, de jeito nenhum. Como é que vocês começaram a fazer o evangelho no lar e tudo piorou? Não, o problema é o seguinte. O evangelho no lar é maravilhoso. Até ajudou a gente a conversar mais. Agora o problema é painho. Porque na hora do evangelho no lar, só ele abre o evangelho. Quando ele abre, ele lê. Toda semana, quando ele acaba de ler, olha para uma de nós, ou a mais velha ou a mais nova, está vendo fulano, isso aqui é com você. Na outra semana é com a outra, nunca é com ele. E naturalmente o evangelho no lar não pode ser um paredão de fuzilamento. Deve ser um momento em que a gente não acuse ninguém, mas a gente faça uma reflexão em conjunto sobre a importância de viver em família, de resgatar a família no seu núcleo de afetividade e de acolhimento. Os espíritos, quando nós criamos a disciplina do evangelho no lar, os espíritos bons passam a frequentar aquele lar e ao verificar que nós somos fiéis ao exercício do evangelho no lar, podem até transformar aquele lar no âmbito de amparo espiritual, higienizando-o e auxiliando aquela família a viver melhor. Eles não vão poder viver por nós, mas sem dúvida que a presença deles na nossa casa poderá nos inspirar, nos acalmar. Por que é que tem gente que já acorda brabo? Eu não sei se vocês sabem, mas lá em Recife tem muito isso. Tem gente que já acorda brabo, nervoso, irritado, parece que dormiu numa cama de prego. Bom dia, fulano, bom dia. Essas criaturas não sabem, mas quando a gente dorme, a gente sai do corpo. E ao sair do corpo, a gente sintoniza, vai em busca daqueles espíritos que vibram como a gente. Por isso que muitas obsessões são tecidas durante o sono físico. Por isso que muitas perturbações nos lares acontecem durante a madrugada, quando entidades infelizes, aproveitando a invigilância comportamental interior nossa, esses espíritos induzem hipnoticamente as pessoas para que ao acordarem, criem um inferninho dentro de casa. Gerem problemas. É por isso que começa a discussão, ninguém sabe por quê. Começa uma briga por coisa pequena. Veja que quase sempre os problemas nascem de situações pequenas. Claro que tem as exceções, mas em geral é coisa boba. É uma pessoa que esqueceu a toalha molhada em cima da cama. É alguém que pegou a sandália do outro que a gente não gosta que pegue. Aí uma bobagem, a gente transforma num aluvião, numa tempestade, num tufão, num ciclone, num furacão, e a vida fica destroçada a partir daí. Sem falar naquelas pessoas que, desequilibradas de uma coisa pequena, termina agredindo fisicamente o outro e até, lamentavelmente, tira a vida do outro num instante de raiva, num instante de ódio. Vigiai e orai. Aí tem gente que diz assim, mas Fred, eu vigio e oro, e por que eu estou tão perturbado dentro de casa? Vai ver que a gente está fazendo errado. Jesus, quando recomendou vigiar e orar, foi: vigie os seus pensamentos e a sua vida, e ore pelos outros. A gente faz o contrário. A gente ora por nós e vigia a vida dos outros. O resultado é problema. Nós temos que parar para refletir que sempre a proposta do Evangelho é um olhar para dentro da gente. Vocês concordam com isso? Vocês concordam com isso? É um olhar para dentro de nós. Nós é que precisamos olhar para dentro de nós. Enquanto estivermos usando um telescópio para a vida alheia, nós não substituiremos em nós, pela educação, os maus hábitos. Porque estaremos prisioneiros dos hábitos negativos dos outros. Veja se não é verdade. Tem gente que diz com uma facilidade tremenda assim: fulano, eu conheço aquela peça. Olha o gesto, fica logo de ladinho.
levanta o nariz, o olho fica de banda e diz: eu conheço aquela peça. Conhece nada. A gente nem se conhece. Como quer conhecer os outros? A gente pode ter nuances do que é a personalidade do outro, mas a gente não conhece, porque a gente não mudou, a gente não transformou, a gente não aprendeu. A gente deveria ter era um telescópio para dentro da gente e, no máximo, um microscópio para os outros, porque a gente não vai desconhecer que existe o mal por aí também. O mal é a ausência do bem, e como existe o mal ainda na gente, existe no outro. Mas nós não somos o mal, como o outro também não é, porque Deus não faz o mal. Deus nunca fez o mal. O mal é apenas nossa distonia perante a lei do bem. Deus só produz o que é bom, só gera o que é bom. E é por isso que a nossa mensagem sobre o clima espiritual do nosso lar, a gente pode constituir esse clima, uma atmosfera que a gente respire melhor. Quantas crianças estão tendo problemas de alergia, de má respiração? Vai para o médico, chega com febre, o médico examina, não tem bronquite, não tem pneumonia, não tem broncopneumonia, não tem tuberculose. Como ele não acha nada, ele diz que é virose. Mas nem virose tem. Muitas vezes, porque a criança é mais sensível, a criança está absorvendo os fluidos perturbadores daquela casa, quando os cônjuges vivem se agredindo, se digladiando, ou utilizando palavras de baixo calão, ou transformando o seu lar em um verdadeiro bar, onde se embriagam o tempo inteiro. E entidades, lamentavelmente perturbadas, passam a respirar dentro daquela casa, porque é ali que eles encontram as suas tendências. A criança, sendo sensível psiquicamente, energeticamente, e tendo seus órgãos em formação, elas vão absorvendo aqueles fluidos pesados, densos, que as palavras de baixo calão exalam. A nossa palavra, gente, é magnetismo. A nossa palavra exala uma energia. Aquilo que a gente fala tem vida. Aquilo que a gente expressa é a materialização em verbo do pensamento. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu discuto o tempo inteiro com a minha companheira, se palavras agressivas, chulas, são jogadas um sobre o outro, que tipo de fluido, que tipo de energia vai se formar naquela casa? E aí a criança respira aquele lodo fluídico, invisível para as pessoas da terra, mas para os videntes, para os clarividentes, chegam no lar, eles podem perceber a energia perturbadora que há naquela casa. Um médium sensível pode detectar até mesmo pela psicometria que naquele lar as pessoas se agridem desrespeitosamente, enfermando a casa e gerando infelicidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós transformamos o nosso lar em um ninho de alegria, de respeito, embora diferencie os defeitos que todos nós temos. Um lar na terra nunca será perfeito, porque nós não somos perfeitos. Mas quando há amor, respeito, ternura, até quando a gente erra, as coisas se consertam. Até quando a gente erra, não erramos com vulgaridade. Não tratamos com vulgaridade o outro, não tratamos com agressividade verbal. Podemos até ficar chateado, irritado, mas procuramos aprender a dizer: não, eu não vou ficar assim, eu não vou me entregar a este quadro de perturbação, eu não vou me desesperar, eu vou corrigir o que está acontecendo e exercer a humildade, porque às vezes nós queremos ter razão sempre. E por querer ter razão sempre, a gente perpetua a perturbação dentro de casa. O Evangelho é a nossa proposta de alegria para a vida, para caminharmos da melhor maneira possível, em direção ao mundo melhor, que todos nós ansiamos experimentar. Que a gente possa, então, transformar a nossa família, transformar o nosso lar, a nossa casa, numa espécie de poema de amor,
e que a gente possa sentir a alegria de voltar para a nossa casa, que nós possamos sentir o alimento da alma, que brota dos sentimentos mais elevados da vida, e que a gente possa dizer, na intimidade da nossa casa, no momento do Evangelho no lar, ou quando formos dormir, orar. Não esquecer da oração quando a gente for dormir. Dizia Chico Xavier, que quem dorme sem rezar, quem dorme sem orar, dorme com os espíritos que apanhou na rua. Orar é criar e manter uma proteção e um equilíbrio para a hora do sono e do refazimento. Pedir pelo nosso lar, pedir pela nossa família, pedir pelos nossos filhos, pedir por aqueles que estão nas ruas sem lar, pedir pela humanidade, estabelecer a generosidade da nossa maneira de pensar, de sentir, de agir e de fazer. E então, o nosso lar será o lar de Jesus na terra, iluminando a vida. Muita paz, que Deus abençoe a todos nós e estejamos felizes. Muito obrigado. Meus amigos, antes de passarmos, eu acho que vai ter alguma coisa, alguma música, né? Eu estava pensando até em cantar, mas como eu não quero faltar com a caridade, eu não vou cantar, vou deixar para o próximo ano. Nós estamos ali atrás, infelizmente, me parece que só tem esse título agora. Nós trouxemos 3 livros para essa jornada, mas teve uma receptividade muito grande. O Ajuda-te acabou, o Luz da Morte também terminou. Só tem um, Luz da Morte, atenção. Quem vai adquirir esse único exemplar, só restou esse, vai adquirir um tesouro, porque vai estar prontinho para morrer, daqui a 80 anos. A Luz da Morte é um livro, só tem um volume. Mas temos outros volumes, não sei quantos, do Filhos de Lázaro. É um livro que eu psicografei de espíritos que na Terra, na sua última encarnação, vivenciaram a hanseníase, a antiga lepra. São depoimentos fantásticos, mensagens, algumas delas comoventes, outras profundamente esclarecedoras. Está exposto ali, e se alguém desejar ao final, quem adquirir, e desejar uma dedicatória, terei imenso prazer de fazê-lo. Muita paz. Era uma sexta-feira do mês de abril do ano de 2010. Fred fazia uma das primeiras visitas ao Seridó. Nós, do SEAC, fomos vê-lo em Currais Novos. Ao tirarmos uma foto rapidamente com ele, falamos do sonho que Frei Martinho acalentava de tê-lo um dia conosco. Ele então nos passava seu contato para que em outubro pudéssemos ligar e tentar marcar uma visita sua para o ano seguinte, o que nos deixou radiantes de alegria. No entanto, os planos da espiritualidade superior eram outros. E 2 dias depois, numa inesquecível manhã de domingo, Fred fazia sua primeira palestra em nossa casa espírita. O sonho se realizava muito antes do previsto. E hoje comemoramos 10 anos consecutivos em que temos a felicidade de recebê-lo em nossa cidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Fred. Foi em
venceu a terra, e a luz que encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, que era amor demais. E tudo era tão lindo que vê-lo sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança num reino de bonança, nos sermos entoou. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não vejo ensinar, não ouço a sua voz, nem sinto o seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Ai, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. Ai, saudade contida daquele que a vida, saudades de Jesus. Ai, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. Ai, saudade contida daquele que é vida, saudades de Jesus. Pedimos a Fred que faça a nossa prece final. Antes da prece, eu quero dizer que ainda bem que temos 2 cardiologistas aqui presentes. Coração com muita emoção, pelo carinho do Seridó conosco. E por essa música, né, que aprendi com Marta a ter uma imensa saudade dele. Uma saudade imensa do Cristo. Senhor nosso, alma de nossa alma, amor que ainda não compreendemos, neste clima de alta espiritualidade, sentindo a tua presença, derramando-se sobre nós, através dos teus mensageiros. Renova-nos as paisagens encantadoras por onde andaste, mas sobretudo nos fazes sentir o eco dos ensinamentos libertadores
que entregastes à humanidade. Rogamos a Ti, Senhor, que derrames esta mesma energia para as mães que tanto sofrem com seus filhos na drogadição, para os pais desesperados com seus filhos no alcoolismo. Envolve os filhos da cruz anônima nesta misericórdia e ternura que a humanidade tanto necessita. E fortalece estes amigos para que eles transformem as suas mãos em Tuas mãos se estendendo para amparar, consolar, socorrer, sustentar. Permite, Senhor, que o perfume do Teu amor e da Tua ternura possa nos envolver a todos nesse instante e, entusiasmando-nos o coração, fortaleça-nos para que possamos vencer a nós mesmos e auxiliar a humanidade a penetrar numa nova